Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo, do nosso livro Merecer Ser Feliz. Agora, indo para o encerramento desta obra, já é o capítulo 34, na verdade é o penúltimo capítulo. Semana que vem a gente encerra. E como semana que vem é basicamente uma mensagem da Maria Modesto Cravo, o capítulo de hoje poderia se considerar como o final desse estudo a respeito da humildade, do orgulho, das questões tão importantes para cimentar o nosso interior. Se nós pegarmos todos os estudos que foram feitos desde o início, que estão lá no canal do YouTube da Associação Espírita Caritas, estão todos disponíveis lá, nós vamos perceber que é um estudo que nos auxilia muito a fazer essa viagem interior para dentro de nós mesmos. E nós vamos ver nesse capítulo quanto que isso é importante. A gente aprender a verificar os sinais que normalmente vêm de dentro da gente, no sentido de nos orientar na nossa vida. E é sempre uma vida interior. A verdadeira vida é aquela que se processa junto da sua consciência, que não necessariamente é aquilo que você manifesta no exterior. A gente estudou isso bastante, Nós, em inúmeras situações, manifestamos algo no exterior, nas aparências da vida, e interiormente estamos sentindo algo diverso, algo diferente, nem sempre em contraposição, não quer dizer que seja o contrário daquilo que estamos fazendo. Às vezes é bem coerente, de acordo com aquilo que a gente age, só que o sentimento associado à ação vai traduzir verdadeiramente quem somos. Então é importante, como nós temos estudado nesse capítulo, a questão que envolve o nosso sentimento. Como que a gente pode agir na questão da vida, levando o coração junto, e não apartado, como a gente normalmente faz. E nesse encerramento de estudo, o Espírito nos lembra do BIP, que é aquele macetinho que a gente faz para traduzir ou conceituar o que é a caridade, que é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, quando Jesus falava da caridade, o que entendia o mestre em ser a caridade. E por isso que é o BIP, BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para a perfeição dos outros, imperfeição dos outros, e o perdão das ofensas. Então, B de benevolência para com todos, I de indulgência para as imperfeições alheias, e o P de perdão das ofensas. Então, esse é o entendimento da caridade. E o Espírito nos coloca que a gente precisa repensar na existência, uma vez que essa questão da caridade é algo a ser manifestado em essência e verdade, e não pode ser apenas uma tarefa a ser cumprida, como muitos de nós ainda fazemos. A gente entende que a caridade precisa ser exercida, e aí a gente se ingressa em alguma ação beneficente, em alguma ação social, de caridade, de auxílio ao próximo, e dentro dessa tarefa de apoio ao semelhante, a gente se dá por satisfeito. A gente entende, dentro da nossa concepção, que uma vez que eu estou fazendo bem, uma vez que eu estou me dedicando aos semelhantes, uma vez que eu estou providenciando a caridade ao próximo, eu estaria, evidentemente, garantindo o meu processo evolutivo. Eu estaria me tornando uma pessoa melhor. Uma situação não está necessariamente ligada à outra. Nós temos estudado isso desde o início deste livro. O que acompanha essa ação é que é importante. A forma como eu reajo dentro daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso,
né, ou como a minha vontade está atrelada a esse jogo de forças, é que vai estar representando se eu de fato estou avançando no processo evolutivo ou não. E o Espírito fala que a necessidade urgente, né, dentro dos estudos que a gente faz, não só dentro aqui da casa espírita, mas em qualquer outro lugar, dentro da educação dos próprios filhos, vamos assim dizer, é importantíssimo instrumentalizar o homem, o ser humano, de condições emocionais para a vida. O endosso de nossa tese encontramos-lo na profunda solidão e amargura que tem carpido muitos servidores, que a despeito de estarem prontos para a tarefa, não se encontram preparados para viver em paz. Então olha que interessante, né? Instrumentalização de condições emocionais para a vida. Então, se nós olharmos, né, o cenário humano, como é que o ser humano está, né, na atualidade, ainda mais agora com as questões ainda nos envolvendo da pandemia, nós vamos perceber que aqui, como diz o autor do livro, muito embora esses servidores, esse trabalhador, esse ser humano, se encontra a princípio pronto para a tarefa de auxiliar o ser humano, o próximo, estaria pronto para ser solidário e fraterno, a gente até imagina que sim, acreditamos que a grande esmagadora maioria das pessoas está pronto para essa tarefa da solidariedade humana, de fazer o bem ao próximo, nem sempre ele está preparado para viver em paz. Então é comum nós vermos pessoas que estão na luta diária, mas que, se forem fazer um exame mais detalhado da sua condição mental e emocional, nós vamos perceber que a grande maioria das pessoas trazem essa incapacidade de viver em paz e de responder essas perguntas com 100% de autenticidade. Eu sou feliz, plenamente feliz, e estou plenamente em paz, em harmonia. Então, por que é que, passado tanto tempo, a grande esmagadora maioria da humanidade ainda não consegue responder essas perguntas? Ainda não se sente em paz, plenamente harmonizado por dentro, instrumentalizado para enfrentar as vicissitudes e dificuldades da vida sem problemas, sem estresse, sem dificuldades mentais ou sem conflitos interiores. É comum nós percebermos hoje que pequenos abalos, nem precisam ser muito grandes, na sociedade, na relação, né, na relação humana, seja ela familiar ou social, vamos perceber que grande parte da humanidade ainda foge desse equilíbrio, se tornam impacientes, se tornam conflituosos, né, reagem muitas vezes com uma certa violência verbal, desesperam, sentem-se acuados, com medo, inseguros. Existem ainda muitas pessoas na humanidade que se encontram inseguras. A pandemia revelou esta fragilidade humana. Algumas desenvolvem até uma espécie de síndrome do pânico relacionada à possibilidade, por exemplo, de enfrentar a morte, né? De se encontrar com a morte ou estar próximo do momento derradeiro. Então, por que depois de tanto tempo, né? Há quanto tempo conhecemos o Evangelho? Há quanto tempo conhecemos as verdades da vida? Há quanto tempo convivemos, nós, humanidade? E por que ainda não desenvolvemos essa fortaleza íntima, essa fortaleza interior, a ponto de enfrentar as questões da vida com essa tranquilidade, com essa harmonia, com esta coragem, com esta fé, com essa fortaleza? Então, por isso que o assunto é bastante interessante, porque o autor espiritual revela isso e fala que já é momento, aliás, já passou o momento, de nós verificarmos essa incapacidade humana, essa vulnerabilidade que tem sido uma sequência, uma tendência natural do ser humano ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Então, o que é que estamos fazendo ou deixando de fazer neste caso?
É uma preponderância das questões externas, como a gente falou, né, instrumentalizando o homem para enfrentar o mundo exterior. Então, quando os nossos processos educativos, na grande maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, os processos educativos são para uma utilidade, para um trabalho, né? Então, eu vou estudar para exercer uma profissão, né? Normalmente é isso. Por que a gente estuda? Para mais tarde ter um emprego, desenvolver uma determinada atividade, nos formar em algo, né? Dentro de uma faculdade ou fora dela, mas na verdade a gente prepara a educação para que a nossa população seja útil, seja produtiva. Então nós educamos operários, mas não educamos o emocional desses operários. A gente capacita tecnicamente as pessoas para exercer atividades e serem produtivas, mas não as capacitamos interiormente, em termos de plenitude interior, para que elas sejam felizes, independentemente de serem produtivas ou não, independentemente de conhecerem as técnicas, né, de produção ou de trabalho, como é que essas pessoas estão enfrentando a vida, e principalmente os fracassos, porque nós preparamos todo mundo para ter sucesso, para se darem bem na vida. Ah, por que você está pagando uma escola mais cara? Ah, eu quero preparar o meu filho para o melhor para a vida. Beleza. Mas e quem garante que ele vai ser feliz? Quem garante que ele vai ter recurso emocional interno para enfrentar as dificuldades da vida? Porque ele pode ser um exímio profissional, mas dentro de casa ele pode ter problema de relacionamento. Ele pode ter um filho ou uma filha que não seria o filho ou a filha idealizado. Quantos complexos familiares surgem da questão da orientação sexual, que ainda envolvem conflitos difíceis entre pais e filhos? Quantas situações ocorrem quando filhos ou filhas têm uma orientação cultural, religiosa, diversa daquela que foi sustentada numa tradição familiar profunda, arraigada, de crenças adquiridas? Então, todas essas situações revelam uma fragilidade de um ser humano, de uma pessoa, de uma jovem, um senhor, que vai muito bem obrigado na profissão, mas que não consegue se relacionar com a esposa. Ou a esposa não se relaciona com os filhos, ou tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas. E diante da menor dificuldade, às vezes um abalo natural da vida, como um desencarne precoce, a perda de um ente querido, que acontece todos os dias, de segunda a segunda. Quando falamos aqui, são muitas as pessoas que desencarnam, e aí a gente não tem estrutura íntima para lidar com a própria morte, que é a questão mais natural da vida, que ocorre todos os dias, independentemente de pandemia. Sempre ocorreu, sempre vai ocorrer, a todo instante, a toda hora. E ainda não desenvolvemos uma paz interior, uma fé robusta para entender que a vida é uma passagem e que ela jamais cessa. Então essa instrumentalização interior é necessária. Então há que se ter essa prioridade na vida, principalmente na educação. O ponto de análise está na sutilidade da relação entre estar pronto para ajudar e estar pronto a se ajudar. Então, às vezes, eu estou pronto, como se diz, para ajudar. Todo mundo, inclusive na profissão, né? A profissão é uma forma de ajudar o outro. Qualquer profissão. Chamar um encanador, ótimo, né? O encanador vai me ajudar na situação dentro da minha casa que eu não sei. Vou chamar um eletricista, vou recorrer a um psicólogo, um terapeuta, a um médico, um advogado, né? A um empresário. Vou ter um emprego, então quando eu tenho um emprego, o empresário ou os donos da empresa estão me auxiliando porque estão me oferecendo oportunidade de trabalho e um salário. Né? Então, quanto que as pessoas se ajudam mutuamente, mas elas estão preparadas para se ajudar? Né? Convencionou-se em nossas fileiras doutrinárias o amor ao próximo como sadio programa de vida e equilíbrio, uma ideia correta, mas não completa. Então, amor ao próximo precisa, claro, óbvio, é lei. Amor, fraternidade, solidariedade e respeito ao outro é lei. Mas é completo? Não é completa. Por quê? Porque a plataforma de amor dentro da ética universal, exarada pelo guia e modelo da humanidade, inclui também o amor a Deus e o amor a si mesmo. Então, eu preciso
ter condições interiores de equilíbrio emocional, envergadura psíquica, para poder me ajudar. Dentro de um conflito, de uma situação que se apresenta, e que muitas vezes pode ser uma montanha de problemas, né? Não vamos minimizar essas questões. Como é que eu estou reagindo diante disso? Então, eu preciso ter recursos para que eu me auxilie, me instrumentalizando para enfrentar as questões com essa fortaleza íntima. Quem se ama descobre os caminhos da autêntica liberdade. Faz luz e amor aos outros, contudo, todo estudioso, todo espírita, todo cristão sincero deve indagar de si mesmo frequentemente se está adquirindo sua própria luz como conquista inalienável. Então, o Brilhe Sua Luz, né, que resume em parte este capítulo, é um desafio, é uma proposta, é uma questão, uma responsabilidade íntima, individual. Você precisa desenvolver esta iluminação interior. Para isso existem as oportunidades. A questão do amor ao próximo, o amor a Deus, é uma das situações que se apresenta. Esse amor precisa estar sendo desenvolvido internamente para que nos momentos em que se apresentem as dificuldades, você tenha equilíbrio, fortaleza para enfrentá-las. O decantado encontro consigo mesmo, muitas vezes, é penoso e sacrificial. O mau entendimento dessa questão moral tem ocasionado uma campanha intensa pelos exercícios de caridade organizada e distraído, o espírito se resgata a si próprio. Então, resumindo esse parágrafo, evidentemente que o exercício da caridade dá oportunidade para o espírito, uma oportunidade única, de entender-se a si mesmo, de conseguir nesse exercício de doação, né, de amor e fraternidade, enxergar-se com maior nitidez e aí sim evoluir. Mas para se enxergar com maior nitidez, você precisa se voltar para dentro. E não, como estudamos na semana passada, andar distraído pela vida no piloto automático, sem olhar-se, sem reparar em si, sem atender-se, sem se ouvir, sem se perceber. Então, muitas das pessoas na atualidade estão exageradamente voltadas para o exterior. Estão ocupando a vida com distrações externas. 24 horas. Tem pessoas que mal conseguem dormir, né? Normalmente conseguem com o apoio químico, né? Com remédios, para que o sono seja mais... Se é que se pode dizer que vai descansar melhor com remédios, né? Mas muitos não conseguem dormir se não tiver o apoio químico. Então, o que acontece? Que a vida está muito barulhenta. Ainda mais agora com o apoio da tecnologia e com os streamings aí, né? Os canais de filmes. Então, grande parte da nossa vida, ou eu estou externamente me dedicando na profissão, para quem trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, está envolvido na profissão. Quando vai para casa, se envolve com alguma questão externa, né? Com os aplicativos, com a internet, com as mídias sociais, ou com uma televisão, ou com um filme, ou com uma série, né? Existem os maratonistas de séries, nada contra, isso é um recurso extraordinário, é bom se divertir, mas prestar atenção se você não está 24 horas por dia sendo estimulado por fora, né? Com os olhos para fora, com os ouvidos para fora, com tudo para fora, né? Absorvendo tudo que é possível, estudando, lendo, né? PhD, mestrado, doutorado, e vai estudando, e vai lendo, e vai se aprimorando, é mais conhecimento, e mais um filme, mais uma série, e mais um aplicativo, né? E aí, né, você vai lá para o YouTube. Então, todo esse momento você está envolvido com as questões internas. E aí, lógico, não vai sobrar tempo para você tratar, né, vamos dizer assim, da viagem interior, de você começar a navegar na internet íntima, você começar a observar, né, os caminhos interiores da vida, porque tudo que está por fora está por dentro, né? O tamanho do universo interior é do tamanho do universo exterior. Então precisa, evidentemente, para que você aproveite esse crescimento, lá para dentro de si.
E aí tem que fazer silêncio muitas vezes. Porque se tem muito barulho, muito estímulo exterior, você não repara nos estímulos interiores. O que é que está brotando dessa alma? Quais são os sentimentos que brotam? Você está escutando esse sussurro interior, que muitas vezes nem é mais um sussurro, né? Já é uma gritaria interior, e que você vai cada vez mais assumindo gritarias por fora ou barulhos exteriores para abafar os barulhos interiores, que normalmente para você são problemas. Nossa, eu estou com um problema, tenho que procurar um terapeuta, tenho que tomar um remédio, não estou dando conta, angústia, ansiedade. Pois é, mas você nunca tratou disso antes? Né? Já passou do momento de avaliar as questões interiores. E aí a gente não pode ter problema interior? Não podemos sentir angústia? Não podemos sentir tristeza? Não podemos sentir insegurança? Eu tenho que tirar com a mão? Não posso sentir dor? Tenho que tomar um remédio rápido? Antes de identificar possibilidades de causas e porquês, se estabelece essa somatização frequente neste organismo físico. É mais fácil, então, eu tomar um trem e já ficar livre disso. Então, essa rapidez em sair de possíveis crises interiores, como quem foge de si mesmo, de um problema, de um bicho-papão, tem feito do homem uma superficialidade em si mesmo. Ele não se conhece, porque não consegue se tratar, não consegue se perceber. Isso é um incômodo, e eu tenho que tirar o incômodo com a mão. Mas é justamente o incômodo que revela uma causa a ser verificada. Por que é que isto é incômodo? Não deveria ser. Por que é que isto te torna inseguro? Não teria que ser. Por que isso te assusta? Não deveria te assustar. Por que isso te causa desequilíbrio? Não deveria te desequilibrar. Então essa ansiedade, essa busca, né, por uma vida perfeita, né, pelo sucesso absoluto e irrestrito da existência, pelos aplausos exteriores, pelo reconhecimento público, pelo amor que você quer receber de todo mundo, pela aprovação pública, tem feito do homem refém de si mesmo, aonde ele não se conhece, não se percebe, não dá atenção para si. E aí, claro, não consegue amar a si mesmo. Por quê? Porque é um total desconhecido. Como é que eu vou amar se eu nem sequer me conheço? O amor exige tempo, cuidado. Existe olhos de se ver. Você precisa se enxergar. Precisa dar atenção a si mesmo. Precisa se entender. Precisa se respeitar. Precisa um tempo seu para si mesmo. Para poder se amar. Não é 3 segundos por semana. Né? Ou 5 minutos por semana. Naquela meditação guiada que você recebeu de alguém que faz bem. Não pode ser assim. Então percebam o quanto que é necessário essa atenção a si mesmo. Ama-se muito próximo sem aprender a amar-se. Sem generalizações e muito menos desvalorizando as iniciativas assistenciais de nosso movimento ou dos movimentos sociais, quase sempre essas tarefas constituem campos de treinamento do hábito de amar e da sensibilização do afeto para com o outro, sem apontar caminhos para como estabelecer o autoencontro e o amor a si. Eu preciso entender como é que eu faço isso. Né? Eu preciso, como dissemos, olhar para dentro de mim e prestar atenção. Num dos estudos anteriores, né, nós já fizemos vários estudos aqui, mas o autor fala dessa atenção plena, né? Essa atenção a si mesmo, esse grau de atenção dos movimentos interiores. Então, todos os movimentos sociais, ou todos os movimentos religiosos, né, de apoio, de fraternidade, de amor ao próximo, agora com esse frio aí está sendo bom, né, esses movimentos na cidade de levar comida e agasalho aos moradores de rua. Então, tudo isso devem se empenhar, evidentemente, na tarefa de ensinar a debater temáticas sobre a realidade íntima do ser, desdobrando-se em iniciativas preparatórias para que os servidores possam oferir mais amplas possibilidades em favor do próximo, mas igualmente de si mesmos. Então, a análise do espírito de verdade sobre a caridade não deixa dúvidas. A benevolência, a indulgência e o perdão são movimentos íntimos da alma, caminhos da caridade para com o outro, mas acima de tudo é luz que se acende
no coração e com a qual devemos iluminar o próprio destino. Por isso, convém nos reunir em grupos doutrinários, em eventos de debate e lançar a intrigante questão: por que expressiva parcela dos trabalhadores está gerando tanta luz para os outros e não consegue reter em si mesmo? Então, fica aí, né, a reflexão, bastante interessante, como quase uma conclusão, né, dos nossos estudos, para que a gente preste bastante atenção nos movimentos íntimos da alma e não querer sair das situações incômodas interiores com essa velocidade de como quem abafa algo que me preocupa ou que me incomoda. Este incômodo precisa ser observado. Assim como você, né, com uma determinada dor física, procura um médico para ter um diagnóstico e entender o que é que aquela dor física representa, você tem esse cuidado exterior, você precisa ter muito mais o cuidado interior. Esse incômodo não pode ser simplesmente tirado com um analgésico ou com um remédio. Você não se automedica. Não deveria, pelo menos. Você vai procurar um especialista para entender qual é o tratamento correto. Então, ao analisar o teu interior, você tem que ter a mesma responsabilidade de entender e diagnosticar o que significa esse incômodo interior. E não simplesmente abafá-lo com questões exteriores ou com remédios. Ou seja lá com que, como fugas, como também estudamos em outro capítulo. Então que a gente possa recorrer ao Evangelho, a essa proposta cristã do nosso guia e modelo da humanidade, nosso mestre, por isso chamava mestre, que trouxe e está conosco até hoje um manual de conhecimento interior, de como nós podemos, através das práticas ou dos ensinamentos que ele deixou, fazer o mesmo caminho, encontrar a si mesmo, descobrindo o Cristo interno, o Deus que habita cada ser. É uma viagem interior. Olhar para dentro de si, amar-se com coragem e amor e avançar, sem detença, sem medo e sem preguiça. Vai exigir um certo esforço, com certeza. Então, Luiz, vamos encerrar, né, com a boa música. Um bom domingo, resto de domingo a todos, né? Que a semana possa ser bastante boa e que a gente traga, né, essas reflexões para o nosso dia a dia. Sou o que leva a paz ao mundo. Sei onde vou. Sou o que leva amor ao mundo. Sou o riacho sereno, contemplando as flores que ficam à margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma.
de força e alegria a sua morada. Sou que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou o que leva a paz ao mundo. Sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra do seu coração, no peito e erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, e sem caridade não há salvação. Sou que te vela e revela que a vida não para, que segue outros mundos ou de novo na terra, a evolução da humanidade. Sou amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Boa noite.